Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aquelas histórias que a gente fala de tudo um pouco, como entre amigos? Pois é, aqui nós vamos falar hoje com o engenheiro agrônomo bauruense e que se dedica aos cuidados do Jardim Botânico há 28 anos. Vamos falar com Luiz Carlos de Almeida Neto, é ele mesmo que vai contar para a gente, né, sobre todo esse desenvolvimento, inclusive do Jardim Botânico, da importância que ele tem aqui para a cidade. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, obrigada por aceitar o nosso convite e costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos, fique à vontade. Com certeza. Primeiro eu que agradeço o convite, né, poder falar um pouco da minha trajetória do Jardim Botânico sempre é um grande prazer. Excelente, então vamos começar no início. Sim. Quem é Luiz Carlos de Almeida Neto? E depois, como que essa paixão, né, pelo Jardim Botânico acontece e também você assume a direção lá no espaço? Bom, o Luiz Carlos de Almeida Neto é bauruense, como você mencionou, filho da dona Marli e do seu Túlio, né, irmão da Renata, esposo da Suzana e pai da Luísa, né? Nasci em Bauru, na região do alto da cidade, bem próximo à prefeitura municipal, onde eu tive o privilégio de brincar por todas aquelas ruas, né? Com os meus amigos de rua, os meus vizinhos, os meus amigos próximos. Pertenço à geração da década de 67, né? Hoje estou quase completando 58 anos de idade. Passei a minha infância, o início dos meus estudos começaram no Colégio São José, mas me considero um filho do Colégio Ernesto Monte, ali ao lado da prefeitura, onde eu passei meu maior período de vida estudantil assim. E depois, já no primeiro, segundo, terceiro colegial, eu conheci outros colégios, mas me considero um filho do Ernesto Monte, onde eu tive muito prazer de estudar por lá. Muito bom! E aí a gente já quer saber também como que essa sua relação como engenheiro agrônomo, também com o Jardim Botânico, na parte profissional. Comente um pouco para a gente como aconteceu, né, se concretizou tudo isso. Bom, a questão da engenharia agronômica veio comigo com um estímulo muito interessante, que foi aquela aula onde você planta um feijãozinho no algodão. Legal. Né? Aquela mágica de ver uma semente se transformar numa planta e dar flor e fruto novamente, aquilo mexeu seriamente comigo, né? Eu levei essa experiência para dentro da minha casa, né, onde eu passei a repetir essa experiência inúmeras vezes e testando outras sementinhas também, né? Não era mais só o feijão, era o milho e outras que eu encontrava, eu fazia esse teste. Então aquilo foi me aguçando, foi me interessando muito. O meu pai sempre gostou dessa área de cultivo de plantas, possuía uma área rural pequena e essa coisa foi se encaixando e todo esse envolvimento se transformou num estímulo muito grande para que eu viesse a cursar no futuro a faculdade de agronomia. Então, quando eu consegui, fiz um curso na Universidade de Marília, aqui bem próximo de Bauru, né? E jamais na minha vida eu achei que eu fosse trabalhar na minha cidade, né, natal, por causa das características, né, que envolviam o cultivo de plantas e toda essa área rural de Bauru na produção de alimentos. Eu sempre achei que eu fosse acabar trabalhando em outros estados, mas aí logo apareceu a oportunidade de um concurso público, né? Na verdade 2 concursos públicos, eu estava estudando um para a Fundação Florestal e acabei estudando para a Prefeitura de Bauru também, e acabei passando na ocasião em primeiro lugar no concurso e acabei naquele momento assumindo uma vaga de engenheiro agrônomo junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, no dia 2 de dezembro de 1994. Momento marcante para você, Sim, não? muito, muito marcante. Eu lembro que quando eu vi meu nome na lista, eu fiquei mais contente de quando eu entrei no próprio curso de agronomia, né, por estar em primeiro lugar, por ser a primeira grande conquista assim, de emprego da minha vida, né, e cheio de entusiasmo, né, e toda aquela energia da juventude que a gente carrega naquele momento da vida, né? E aberto para aprender coisas novas, né? Jardim Botânico tem 30 anos e você 28 Isso. anos ali se dedicando. Sim. Como que era a gestão antes de você assumir essa direção
e como que hoje se encontra o Jardim Botânico e a importância dele, inclusive, para a cidade e até para o país. Sim. Bom, quando eu entrei na prefeitura, eu entrei no viveiro municipal, né, que tem ainda, na verdade, ainda a divisão de praças e áreas verdes, e eu entrei lá como responsável por trabalhar no viveiro, na produção de mudas, principalmente de plantas ornamentais, né, e de projetos de paisagismo, né. Quando chega em 97, com mudança de alguns governos, o atual, então, diretor do Jardim Botânico era o Marcelo Pinheiro, um biólogo, amigo meu querido, que, na verdade, ele desde que foi criado, ou antes do Jardim Botânico acontecer, lá existia o Parque Ecológico Tenri Cidade Irmã. Então, ele era o gestor daquela unidade, dele que veio a ideia da transformação daquele espaço em um jardim botânico, já que na ocasião tinha sido feito um grande orquidário lá na cidade, né? E ele teve essa ideia a partir de um encontro que ele teve num congresso de botânica. Ele veio com essa ideia, conseguiu convencer na época os gestores, né? Da ocasião lá da Secretaria do Meio Ambiente, e fundaram em 94, dia 4 de março de 94, o Jardim Botânico. Então, ele sai da prefeitura, né, em 97, ele pede exoneração, passou a ser professor de algumas universidades, hoje ele está em Minas Gerais, e eu fui convidado a assumir o Jardim Botânico naquele momento. Quando eu chego no Jardim Botânico, nenhuma profissão, né, ou biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, nós não temos nenhuma matéria do que é um jardim botânico, né? Isso a gente não aprende na universidade. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu descobri o que é um jardim botânico, qual que é o papel dele, qual seria a importância do Jardim Botânico de Bauru. Até aproveitando essa deixa, eu quero Sim. que você compartilhe então com o pessoal também essas suas falas ao descobrir, né, a importância dele. Sim, porque até então o que nós tínhamos e temos até hoje de importância dentro do Jardim Botânico que o diferencia da grande maioria dos jardins botânicos brasileiros? Ele não é exclusivo nessa questão que eu vou colocar, mas é a existência de um grande fragmento na sua área, né? Então o Jardim Botânico já nasce importante pela conservação do cerrado da sua reserva, né? São 321 hectares da nossa área total, 280 ocupados por vegetação de cerrado. Isso em termos de jardim de remanescente de vegetação de cerrado no estado de São Paulo já é uma área fora da curva, sim, e que tem então ele já nasce importante. O que o Jardim Botânico não tinha, né? Não tinha estrutura de viveiros, coleções de plantas, né? De laboratórios e de nada. Então, quando eu passei a frequentar algumas reuniões da Rede Brasileira de Jardins Botânicos, na época que eu participava, e começar a entender esse universo. Que universo é esse que eu estou entrando? O que eu preciso fazer para contribuir com esse Jardim Botânico da nossa cidade? Então, a hora que a ficha cai, né, e eu começo a absorver essa experiência nova, aí eu faço um traçado, um projeto, né, que foi o meu grande plano diretor de obras, do que seria o Jardim Botânico implantado. Porque sem esse projeto, eu não sabia de onde começar. Então, peguei a área do Jardim Botânico, né, desenhei um projeto do que seria o Jardim Botânico, onde estavam alocadas as praças, as novas coleções que viriam, os caminhos que iam ter das áreas de vegetação, da coleção de árvores, e a partir desse momento eu foco nessa estruturação, né? Então, o que fez o Jardim Botânico ser o que ele é hoje, na verdade? Tem um projeto em mãos, muita vontade, na verdade, e uma conquista praticamente a um ano. É óbvio que no início não foi assim, porque eu estava me amadurecendo e aprendendo a trabalhar com a prefeitura. A prefeitura, ela é um mecanismo bem burocrático de se trabalhar com dinheiro público e as suas conquistas às vezes atrapalham, ela amarra um pouco, mesmo você tendo apoio, né? Então você precisa aprender a lidar com essa burocracia para você poder ter conquistas, né? Até aproveitando essa sua fala de conquistas, no ano passado houve uma certificação, gostaria que você comentasse, e também ainda dos desafios que você considera mais difíceis até o momento. Sim. Então, nessa trajetória desses 28 anos que eu estou ali, o que foi o papel? Fazer a estruturação do Jardim Botânico, né? Isso culminou numa área de 40 mil metros quadrados.
Tá? Importante o pessoal de casa entender que a gente não derrubou nada, a gente trabalhou em cima de uma área que já estava desmatada, né? Que, vendo as fotografias antigas, é muito fácil de você enxergar onde a gente cresceu. E 40 mil metros quadrados para o tamanho da área do Jardim Botânico é uma área pequena, né? Mas que deu para fazer uma bela estrutura com que a gente até se destaque no Brasil por essa estrutura hoje. Então são viveiros de coleções, praças, arboretos, a gente está com uma estrutura muito decente para Jardim Botânico e para a conservação de plantas, que é a nossa missão institucional, né? O ano passado o Jardim Botânico completou 30 anos e a gente se associou a uma nova estrutura de união de jardins botânicos intitulada Aliança Brasileira de Jardins Botânicos, uma estrutura muito interessante e que possibilitou a gente se associar à Rede Internacional de Jardins Botânicos, né, que tem sede em Londres, que é o BGCI, Botanic Garden Conservation International. É uma instituição maravilhosa que fomenta o trabalho de jardins botânicos no mundo inteiro. Quando a gente entra no BGCI, a gente passa a entrar nos pacotes que eles têm de projetos, de fundos, de incentivo, né, de estar incentivando a gente vários projetos, publicações. Então foi um universo muito interessante. E dentro deles, eles tinham a sua certificação. E a gente falou, olha, já pensou que sonho ter uma certificação internacional, completando 30 anos, né, esse ano? E a gente começou a verificar, pelo checklist que eles tinham, né, que nós já tínhamos muita experiência, muita coisa que a gente já fazia e que só faltava escrever. Então nós nos debruçamos, né, em cima disso, quando eu digo nossa equipe técnica, né, e começamos a escrever políticas de coleções, né, descrever os trabalhos de sustentabilidade que a gente fazia, né, tudo que eles estavam pedindo lá, a gente começou a organizar e sistematizar. A gente tem que fazer a comprovação disso, né, de como que é, mostrar a estrutura que a gente tinha, né, de tudo, e enviamos para eles para análise e a gente teve a resposta positiva, né. Esse sorriso, né, que a gente observa já, não só seu, mas de todos os bauruenses, é uma conquista de todos. Nossa, é uma conquista Você muito está à legal, frente. sabe por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo no Jardim Botânico, que eu quero mostrar que é possível, né? Um local público ser bem cuidado, ter uma relação positiva com a comunidade, com todo o governo que entra, né? E ter esse reconhecimento de fora, cara, isso É muito importante. é muito legal, importante. é muito importante. Até quero puxar o gancho por também, outro você trabalho. mencionou aqui sobre a questão de projetos. Quais projetos que também o Jardim Botânico tem para a população, para a comunidade? Essa pergunta é legal, porque porque não basta você ter um reconhecimento internacional, você tem que ter um envolvimento, um engajamento com o público da sua cidade e com a comunidade ou das cidades ao redor do nosso município. Que o Jardim Botânico tem esse papel não só de ser do município, ele ele abraça uma região por ser um atrativo turístico natural. E então a gente tem que ter esse envolvimento e tem que passar a nossa mensagem em todos esses projetos que a gente se envolve. Então eu costumo dizer que o Jardim Botânico é uma instituição muito plural, porque a gente não só conserva, né? Não só conserva um fragmento, não, a gente tem coleção. A gente não conserva só um fragmento, a gente não tem só coleção, a gente tem trabalhos de educação ambiental incríveis. Os trabalhos de educação ambiental no Jardim Botânico, eles têm mais de 30 anos, porque eles já existiam antes do Jardim Botânico existir e ser fundado. Então, é um projeto sólido de educação, com uma equipe espetacular, produz muita coisa bacana. Então, dentro do corpo da educação, a gente tem projetos próprios da educação, Mãos que Vêm, Plantas que Curam, que é um projeto junto com o Lar Escola Santa Luzia para cegos, em parceria com a Unimed e a Associação Mulher Unimed. Projeto incrível que a gente faz lá com os cegos, né? Tem outros projetos, tem o próprio atendimento e monitoramento das escolas, que é o programa mais antigo que a gente tem de educação ambiental no Jardim Botânico, né? Tem inúmeros projetos. E o pessoal da educação trabalha toda essa parte de comunicação também do Botânico. Projetos incríveis na área de conservação, né? Que tem o projeto Floresta Solidária, né? Sementes do Futuro e o projeto De Volta para Casa. Só para vocês terem uma ideia, o Jardim Botânico trabalha num raio de 100 quilômetros da nossa cidade, né? Mapeando fragmentos florestais,
conhecendo esses fragmentos, chamando os proprietários desses fragmentos para parceria com o Jardim Botânico, para a gente poder demarcar árvores que vão fornecer sementes para os nossos projetos, né, de recuperação de áreas degradadas e de conservação. Então, hoje a gente tem mapeado mais de 400 árvores nesses fragmentos, e a gente pega essas sementes e planta em projetos novos ou enriquecimento de algumas áreas, né? Esse é um trabalho que vai ter um resultado espetacular ao longo dos anos, né? E marca uma presença muito forte do Jardim Botânico na parte de conservação da flora nativa regional de Bauru. E quantos visitantes hoje passam em média no Jardim Botânico? Ó, o Jardim Botânico, ele recebe anualmente de 60 a 70 mil pessoas por ano. Essa diferença dos 10 mil está em relação a quantos feriados vão ter na cidade nesse ano. Por quê? O feriado é a época do mês assim, que a gente recebe mais visitantes. Então, se um ano tem mais feriados que o outro, isso impacta diretamente na visitação. E assim, cada ano que passa, o Jardim Botânico fica mais conhecido na cidade, né? Se você vai agora na época de férias lá, tem gente todos os dias, né, aproveitando as nossas paisagens naturais, os nossos atrativos. E uma outra coisa interessante que a gente observou também, quando a gente fez o ano passado a Trilha das Crianças, que é um espaço que a gente devia assim, para esse público infantil, o que tem ido de criança lá agora é um absurdo, assim, né? Eles procuram. Isso para nós é muito interessante, porque o Jardim Botânico, a gente fala que a gente gosta de criar relações, né? Então, quando você cria uma relação desde criança, né, ele passa a interagir com aquele espaço, respeitar e querer conservar de uma maneira diferente. E vocês também têm o Mirante, que também Isso. é um outro particularidade também ali do Jardim Sim. Botânico. Gostaria que você mencionasse a importância dele também para a Isso. visitação da população. Porém, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já para falar a respeito. Tudo bem. E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. E voltamos com Conversa Diária, falando com Luiz Carlos de Almeida Neto, falando sobre o Jardim Botânico. E antes do nosso intervalo, eu perguntei, referente inclusive ao mirante, né, do local e a importância dele. Gostaria que você compartilhasse desse... Legal. O Mirante, a ideia nasceu do seguinte: um dia eu estava num trabalho de campo, né, andando pelo Botânico, e cheguei naquele pedaço onde que é o Mirante, né? E eu falei, nossa, olha essa vista que tem nesse lugar, né? Eu preciso mostrar isso para as pessoas, né? E essa ideia ficou guardada comigo e chegou o momento de executá-la. A gente pegou uma experiência na trilha suspensa, que leva ali da entrada da trilha, passando por uma área alagada que a gente tinha ali. Na época de chuva ficava muito ruim para as pessoas passearem na trilha. Então eu falei, eu tenho que fazer uma trilha aqui, né? Nós pegamos a experiência construtiva daquilo para depois ter segurança de fazer aquele projeto, porque nós que executamos aquele projeto, né? Em parceria com a Unesp, na parte estrutural, e nós executamos. Então, qual que é a importância do Mirante para o Jardim Botânico? Nós sempre falamos em relação ao tamanho da nossa área, que é uma área importante de reserva do Cerrado Paulista, que é de 321 hectares, mas as pessoas não enxergavam isso, né? Então, a gente quis dar uma pequena parcela do que seria essa reserva. E naquele local ele mostra a reserva do Jardim Botânico à esquerda e à direita, depois do linhão, que tem um linhão ali do lado, a reserva da Unesp. Aí mostra uma outra dimensão, uma outra perspectiva da nossa reserva, que até então os visitantes do Jardim Botânico conheciam pela trilha principal, né? Que é interessante também, mas a gente quis dar uma outra experiência para os visitantes. E hoje eu falo com certeza, é o lugar mais visitado do Jardim Botânico. Que bacana, mais uma, né, benfeitoria no espaço. Sim. E agora a gente falando sobre a questão das espécies, como que vocês analisam e fazem a escolha das espécies para o Jardim Botânico? Tá. Hoje, uma visão mais moderna de Jardim Botânico, cada Jardim Botânico tem um foco regional, né? Então, o foco do Jardim Botânico é a conservação da flora dentro de um ambiente regional, né? Por quê? Porque você colecionando aquilo que é regional, a adaptação ao clima dessa planta é muito mais fácil do que você trazer uma planta de outro ambiente, né? Então, cada jardim botânico é localizado numa região geográfica do nosso país, né?
tem a sua importância colecionando as suas plantas nativas daquela região. Aí, a partir desse momento, a gente tem coleções gerais, que é o que a gente conseguir de coleção, de troca, de coleta, de campo, tudo, e colocar inserido na nossa coleção. Ou os trabalhos específicos, que aí a gente foca as plantas de interesse da conservação relacionadas a plantas ameaçadas de extinção, que é o grande foco em alguns projetos nossos, ou plantas de algum interesse que a gente possa ter, que aí pode ser um interesse paisagístico, um interesse histórico, ou um interesse ecológico, para você utilizar em projetos de restauração, alguma coisa assim, né? Hoje o Jardim Botânico tem um trabalho que a gente trabalha com algumas espécies ameaçadas, né? Só para vocês terem ideia de alguns nomes assim. Então, a palmeira jussara, a gente trabalha com cedro, trabalha com a cabriúva, trabalha com jequitibá, né? Trabalha com o ipê-tabaco e o aroeira do sertão, em um projeto que a gente realiza. Todas essas plantas têm uma importância na área de conservação e especificamente para o Jardim Botânico, algumas delas. Ô Luiz, o que mais acalma esse bauruense lá no Jardim Botânico? Olha, é o contato direto com a natureza. Eu costumo brincar que o Jardim Botânico é a porta de entrada de contato com a natureza em Bauru, né? Não que não tenha outras áreas, né, bonitas em Bauru, um bosque, o horto, mas o Jardim Botânico ele tem uma coisa especial que é a área natural mesmo. É a vegetação nativa de Bauru está ali presente, onde a população pode ter esse contato. Hoje, com o crescimento da cidade, a gente pode falar que Bauru é uma cidade grande já, né, do interior do estado de São Paulo, e existe uma coisa já estudada no mundo inteiro que é o déficit de natureza, né? E lá o Jardim Botânico é o lugar onde as pessoas podem ter esse contato com a natureza e procuram esse espaço para ter. Então lá no Botânico também é bacana o quê? Você tem um ambiente natural e você tem uma paisagem criada dentro do nosso projeto, da área de visitação, mas que é cheio de árvores, praças, ambientes agradáveis para você ficar com a família ou passear, né? E para quem quer ter esse contato, né, que é muito importante, significativo, traz paz, enfim, a natureza em si, ela já proporciona isso, o ambiente também é lindo, né? Como que faz para a pessoa fazer um agendamento, escolas, como que funciona? Bom, o Jardim Botânico, ele fica aberto no período normal, é assim, de terça a domingo. Às segundas-feiras a gente fecha para poder fazer alguma manutenção diferenciada, né? De limpeza, de obra, de poda de alguma coisa, né? A gente tem uma data especial para isso, então a gente fecha as segundas-feiras. Nos períodos de férias a gente volta a abrir as segundas e em feriados que são emendados às segundas também a gente abre, tá? A gente abre então das 8 às 16 horas e assim, se for para passear, a pessoa pode ir normal sem fazer agendamento algum. Se for querer um monitoramento da nossa equipe, aí precisa fazer um agendamento pelo e-mail jbbauru@gmail.com, né? O nosso telefone hoje, o 32813358, ele também é WhatsApp, então as pessoas podem mandar uma mensagem para nós, né? E é isso. O Jardim Botânico está lá, aberto praticamente todos os dias. Na verdade, tirando as segundas-feiras, a gente só fecha no Natal e no Ano Novo. O resto a gente abre todos os dias. Posso dizer que você está onde você sempre sonhou, desde aquela sementinha da infância? Rapaz, na verdade eu ganhei um grande prêmio na minha vida, né? Um privilégio, assim, absurdo, né? Papai do Céu falou assim, ó, vou te dar essa lambuja aí, você vai trabalhar no lugar espacial. E na cidade, né? E na cidade. Na cidade. Realmente, trabalhar lá é um grande privilégio, só que eu costumo falar para as pessoas assim, eu enxergo o Jardim Botânico como trabalho e não como lugar de lazer. Então, dentro do meu papel lá de gestor, eu fico enxergando problemas, né? Eu preciso melhorar isso, eu preciso criar aquilo, isso aqui não está bom, isso aqui precisa de manutenção, né? Isso aqui precisa de acerto. Meu olhar é um olhar bem crítico para deixar o Jardim Botânico cada vez melhor. E ao longo desses anos, né, 28 anos, Sim. como que a família acompanha também esse seu trabalho? Tem alguma particularidade? A minha família? A família, exatamente. Então, eu costumo falar para minha filha que ela Como que ela tem... chama? Luísa. A Luísa tem um irmão mais velho, que é o Jardim Botânico, né? Porque, na verdade, o meu trato com o Jardim Botânico não é nem trabalhar, é uma doação, né? Eu me dou para o Jardim Botânico de corpo e alma, mas é um lugar que merece todos os segundos que eu me dediquei a ele, que é um lugar muito especial e muito delicado, né? Qualquer coisa pode atrapalhar muita coisa e pode desencadear muitos desequilíbrios lá dentro.
Então é um lugar que se precisa mais do que uma dedicação, ele precisa de uma doação, né, das pessoas. E é óbvio que, importante frisar, um lugar daquele tamanho a gente não faz sozinho. Então eu tenho inúmeros colaboradores, inúmeros funcionários super dedicados, tanto dos presentes, dos que já se foram, que aposentaram, ou mesmo faleceram, que fazem parte todinha dessa história e tem todos os méritos de a gente conseguir um jardim botânico hoje que a comunidade gosta e elogia. Muito bom. E quando você não está no Jardim Botânico, qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer, Luiz? Rapaz, boa pergunta. Eu gosto de descansar, porque eu fico ao longo do ano bem pilhado com as coisas que eu tenho que fazer e das metas que eu coloco para serem alcançadas, e aquilo me deixa muito num pique muito acelerado. Então eu uso minhas férias para descansar. Quando é possível, viajo para o litoral, né? E dentro da nossa cidade eu procuro pelo menos fazer algumas caminhadas ao longo da cidade mesmo, né? E é isso, nesse momento da minha vida é isso. Hoje você está na gestão, né, Sim. do Jardim Botânico. Inclusive, é importante agora a gente deixar um recado para quem nos acompanha, que estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Sim. Aquilo que estiver no coração, que não foi perguntado, fica muito à vontade para você falar com o nosso telespectador. Olha, eu queria então convidar as pessoas que não conhecem o Jardim Botânico, mas entender que o Jardim Botânico é um lugar especial, que ele não é um parque urbano, onde se pode fazer tudo que as pessoas acham que pode num parque urbano, jogar bola, empinar pipa, papagaio, né? Lá é um local especial. Por que que é especial o Jardim Botânico? Porque ele está ao lado de uma unidade de conservação de proteção integral, onde tem uma fauna e uma flora riquíssima, que é uma riqueza da nossa cidade, assim, imensurável, não tem preço aquilo. E a gente tem que tratar aquele espaço com muito carinho. Então, tudo que a gente faz lá dentro tem que se pensar no impacto que vai dar. No nosso intervalo, você até comentou que o Jardim Botânico é o segundo do mundo. Na verdade, assim, quando a gente recebeu a certificação desse órgão internacional, né, da Rede Internacional de Jardins Botânicos, a gente descobriu, por acaso, que a gente era o segundo no país a ter recebido essa certificação. O primeiro a receber foi em Inhotim e o 100º no mundo, né? Dentro de um universo de mais de 2.500 jardins botânicos espalhados no mundo. Então é um orgulho muito grande e a gente tem que zelar e cuidar muito daquele espaço para que ele continue sendo esse lugar especial dentro da nossa cidade. Excelente, olha, e realmente você tem feito esse papel muito bem feito, né? Tanto é que já tem o reconhecimento que tem, e como você trouxe aqui, ninguém faz nada sozinho, com toda uma equipe. Sim. E que a nossa população, não só bauruense, mas né, Brasil afora, que continue então vindo para cá conhecer nessa riqueza que nós temos na nossa cidade. Luiz, muito obrigada por participar aqui do Conversa Diária, trazer algumas informações. Já deixo o convite para que você retorne em outros momentos para a gente falar mais sobre o Jardim Botânico e sobre outras particularidades também. Como eu falei para você, né? Para mim falar do Jardim Botânico é um grande prazer, né? Tem muita história para contar, né? A gente teve 25 minutos, né, para falar um pouquinho do jardim. E sempre que você quiser, estou inteiramente à disposição para falar do Jardim Botânico ou de outros assuntos que você achar que eu tenho competência para estar falando com vocês. Obrigada, e obrigada também por contribuir com o Jardim Botânico. Obrigado. Tudo de bom para você, sucesso. Obrigado. Então falamos com Luiz Carlos de Almeida Neto, esse engenheiro agrônomo que faz a diferença no Jardim Botânico aqui na nossa querida Bauru. E eu, claro, não posso deixar de agradecer você pela companhia. E deixo aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!